A humanidade subestimou o poder adormecido em seu modo de pensar. Se homens e mulheres soubessem que toda ideia alimentada pela emoção é uma semente plantada no jardim do destino, não desperdiçariam um único dia semeando medo, dúvida ou julgamento. Se entendessem que o mundo que observam nada mais é do que um reflexo fiel do que ocorre no silêncio dentro deles, acordariam todas as manhãs não apenas para sobreviver, mas para se lembrar de quem são. A verdadeira conversão não é mudar de religião ou doutrina, é mudar de ideia. Não se trata de adotar novas regras ou memorizar versículos sagrados. A transformação espiritual consiste em abandonar uma forma de pensar limitada e medrosa e abraçar uma consciência alinhada com a fonte, com o amor, com o próprio Espírito. É isso que os textos antigos chamam de renovar-se no espírito da compreensão. E o que o mestre do caminho, aquele peregrino de sandálias gastas e olhar infinito, veio demonstrar com sua vida, não apenas morrer, mas pensar a partir da luz. Seu poder não residia em milagres externos, mas em sua perfeita harmonia com a fonte invisível. O mestre não pensava como os homens pensam, ele pensava como o amor pensa. E essa, caro viajante, também é a sua vocação. Você não pode beber paz se sua mente estiver dividida. Você não pode dançar de alegria se pensar a partir de um lugar de carência. Você não pode se curar pensando a partir da culpa. Você não pode viver como um filho do sol eterno, enquanto pensa como um exilado da luz. O grande mal da humanidade não é o pecado, nem mesmo a ignorância. É a mente adormecida. Uma mente que ainda acredita na separação, que se alimenta do medo, da comparação, do julgamento e do esforço desesperado para se defender de um inimigo que não existe. Mas você não foi criado para isso. Você foi formado com o barro das estrelas e o sopro da sabedoria para pensar com a mente da alma. Uma mente que não se deixa enganar pelas aparências, que não julga o que vê, que não se perde nos altos e baixos da emoção, mas repousa na certeza de que o todo habita em você. Este livro não pretende ensinar, mas sim relembrar. Ele não vem para impor, mas para despojar. Não busca fazer com que você adote um novo estilo de vida, mas sim abandonar um que não corresponde mais ao ser que você está começando a despertar. Aqui você não encontrará fórmulas vazias nem discursos complexos. Apenas verdades eternas tão simples que só uma mente em paz pode acolhê-las. Você encontrará um convite: deixar para trás a mente humana limitada, ansiosa e contraditória, e revestir-se da consciência solar, que alguns chamam de mente crística, embora não pertença a nenhum homem ou nome. É a pura inteligência do amor, que vibra além do tempo, e que habita em você desde o princípio como uma centelha divina. Cada capítulo que você lerá não é teoria, mas prática. Não é dogma, mas transformação. Não é teologia, mas experiência. Se você caminhar por estas palavras com o coração aberto, começará a ver seus pensamentos mudarem de cor, sua voz se tornar mais brilhante e suas reações aos desafios se transformarem. E sem esforço forçado, você começará a viver em uma frequência diferente, não do ego, mas da alma desperta. O Cristo mencionado nos antigos manuscritos não é uma figura histórica, mas uma consciência. Ele é a fusão perfeita entre a sua mente e a mente divina. E essa união é a chave que abre todas as portas. Você deseja paz? Deseja saúde, liberdade, orientação, propósito, alegria? Tudo isso lhe será dado, não como uma recompensa, mas como um reflexo, quando você mudar sua maneira de pensar e começar a pensar não como o mundo pensa, mas como a vida pensa. Essa é a sua verdadeira vocação. É para isso que você foi criado. E estas palavras nada mais são do que um sino tocando para lembrá-lo de que você não precisa mais pensar com a velha mente. Porque a mente sagrada já está dentro de você, e está só esperando que você a ouça. Se você chegou até aqui, é claro que este tópico ressoa com você. Lembre-se, o primeiro link na descrição tem mais conteúdo sobre espiritualidade que pode te levar ainda mais longe.
Capítulo 1. O pensamento do mestre interior. Não se trata de imitar o mestre, mas de pensar com a sua luz. Não viemos ao mundo para repetir gestos sagrados como autômatos, nem para recitar as palavras dos profetas sem compreender sua origem. O verdadeiro caminho não consiste em copiar a figura daquele que iluminou o caminho, mas em acender a mesma chama com a qual ele caminhou através das sombras. Muito se tem falado sobre seguir o mestre do amor, sobre imitar seu comportamento, reproduzir suas ações, repetir suas frases. Mas seu poder não surgiu do visível, nem do que poderia ser contado como uma anedota. Seu poder nasceu de outro lugar, de um lugar sem forma, sem limites, onde o pensamento humano se fundiu completamente com o pensamento eterno. Ele agiu não porque precisava, mas porque já era. Reagiu não como qualquer outro ser humano, mas como uma consciência desperta. Viveu de uma fonte pura, uma fonte mental onde não havia conflito, dúvida ou separação. Este estado não é privilégio de santos, nem exceção divina. É a herança secreta de todos os que ousam abandonar o ruído da mente mundana e beber do silêncio do espírito. Essa consciência superior, esse paraíso interior onde tudo é um, é o que os antigos chamavam de pensamento solar. Não um pensamento individual, mas uma frequência da mente universal. O pensamento que vê a partir da verdade, age com certeza e ama incondicionalmente. O Mestre não veio nos mostrar um milagre impossível. Ele veio nos revelar o verdadeiro potencial da humanidade quando sua mente se alinha com sua fonte. Ele não disse, vocês farão milagres como os meus, mesmo sabendo que aconteceriam. Ele disse algo mais profundo. Eu e a fonte somos um. Aí está a chave. Não se trata de agir como ele, mas de pensar como ele. Trata-se de ver com a sua visão, de habitar o mesmo nível de realidade a partir do qual tudo o que ele tocava florescia. Cada gesto que ele fazia era consequência do seu estado interior. Ele não multiplicou os pães porque a fome o movia, mas porque sua mente já vivia na certeza da abundância. Ele não curou corpos por compaixão humana, mas porque sua consciência não reconhecia a doença como uma verdade no reino do espírito. Ele não perdoou como alguém que luta contra o ressentimento, mas como alguém que nunca sentiu que algo pudesse separá-lo do amor. Pensamento solar não é pensamento positivo. Não é uma atitude otimista diante das provações. É uma maneira de ver de cima. É um estado interior em que o medo foi substituído pela humildade. A dúvida foi transmutada em certeza, e a reação deu lugar à visão. Pensar sob essa luz é parar de interpretar a vida a partir da perspectiva das feridas. Significa não reagir a partir do ego ferido ou se defender do passado. Significa falar com a alma, decidir a partir do centro, agir com amor. E esse centro, caro leitor, é Deus. O amor que pensa, que sente, que guia. A presença que vive dentro de você, não como teoria, mas como prática viva. É um caminho diário, simples, mas radical. Começa com uma única escolha: renunciar ao pensamento aprendido. Abandone julgamentos, crenças que você herdou inconscientemente, ideias com as quais se identificou por anos. E, finalmente, comece a encarar a vida como se o mestre estivesse pensando por você. Não se trata apenas de perguntar o que ele faria. É algo mais profundo. O que ele pensaria nessa situação? E mais, como o pensamento solar que já vive em mim veria isso? Porque sim, esse pensamento já vive dentro de você. Você não precisa procurá-lo em templos distantes. Basta remover o véu que o esconde e deixá-lo nascer, como o sol que sempre esteve lá, esperando as nuvens se dissiparem. Esse pensamento é o que sussurra. Não julgue pelas aparências. O reino está dentro de você. Creia que você recebeu, e será seu. Não são frases bonitas, são coordenadas espirituais, fórmulas universais de operação interior. E você tem acesso a elas. Não importa se você está preso a pensamentos de medo, carência, raiva ou desesperança há anos. Hoje você pode escolher um novo pensamento.
e com esse novo pensamento, nascer para uma nova vida. Quando você adota o pensamento solar, seu mundo muda. Não porque as circunstâncias se transformam magicamente, mas porque você não as vê mais como ameaças, mas sim como oportunidades para se lembrar de quem você é. E aqueles que se lembram de sua identidade não precisam lutar por seu valor, defender sua opinião ou sobreviver a cada dia como se fosse uma batalha. Eles apenas respiram, conscientes, em paz e cheios de luz. Foi assim que o mestre viveu. Não por seu próprio poder, mas porque sua mente era clara. E essa clareza é a sua herança. É a sua verdade. É o seu caminho. E o primeiro passo é simples. Feche os olhos. Respire. E declare silenciosamente: eu não penso mais como o mundo. Agora, penso com a luz da alma. E essa luz em mim vê apenas a verdade, apenas o bem, apenas a humildade. Eu e a fonte somos um. Não diga uma vez. Diga muitas vezes. Até que deixe de ser uma afirmação e se torne a sua única realidade. A única que foi verdadeiramente verdadeira desde o início. Capítulo 2. Renomeado. A mente indisciplinada do mundo. Não nascemos escravos, mas aprendemos rapidamente a obedecer. Existe uma maneira de pensar que não nasce da alma, mas do hábito. Uma mente que não ouve o vento, nem compreende a linguagem do espírito. É aquela mente domesticada pelo ruído do mundo, acostumada a acreditar que o visível é tudo o que existe. O sábio do deserto referiu-se a isso quando disse: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela profunda renovação do seu entendimento, para que possam experimentar a vontade divina, aquilo que é bom, puro e perfeito. Estas palavras não são um slogan moral, nem uma receita para melhorar o comportamento. São uma porta de entrada para outra forma de ser. Não nos convidam a modificar a superfície, mas a permitir que a alma desperte e assuma o comando. A verdadeira transformação não vem do esforço para se comportar melhor, mas de uma mudança radical na percepção. Não se trata de reformar o comportamento, mas de abandonar a máscara que nos foi imposta e nos lembrar de quem éramos antes do medo. O pensamento do mundo, a mente indisciplinada, baseia-se na separação. É como um viajante que se esqueceu do caminho de casa e, portanto, se sente perdido, inseguro, insuficiente. Onde há abundância, ele vê escassez. Onde há inocência, ele percebe culpa. Onde há oportunidade, ele constrói ameaças. Ele vive antecipando catástrofes, lembrando-se de feridas e julgando a partir de uma perspectiva que desconhece a compaixão. Não é o corpo que é seu inimigo, nem o prazer, mas o esquecimento. Porque essa mente não sabe ouvir o coração, nem se lembrar da voz do espírito. Seu ruído é constante. Ela duvida, compara, se irrita e se distrai facilmente. Busca fora o que perdeu dentro. Corre sem parar, acreditando que assim escapará do próprio vazio. Mas essa mente não é má. Ela está simplesmente adormecida. E para despertar, ela não precisa de punição, mas de presença. A mente espiritual não nega o mundo, mas não se curva mais diante dele. Ela observa a mesma coisa que a mente do medo, mas de uma outra montanha. Onde um vê crise, o outro percebe metamorfose. Onde um se sente ameaçado, o outro pressente uma oportunidade de renascimento. Onde um se declara vítima, o outro ouve o chamado para despertar. Isto não é um jogo de otimismo ingênuo, nem uma técnica para se sentir melhor. É a alquimia da alma. Porque cada pensamento é uma semente, e com ela moldamos a realidade que habitamos. Não podemos viver com a mente da alma se ainda buscamos segurança nos templos do medo. Não podemos abraçar o fogo do espírito se nosso refúgio se desintegra ao primeiro vento contrário. Mas não tema. Mudar de ideia é possível, e a hora é agora. Quando um pensamento assustador surgir, não o aceite sem antes encará-lo com os olhos da sua alma. Pergunte a si mesmo: esse pensamento me aproxima ou me afasta do amor? Me faz sentir limitado ou me lembra que sou eterno? É uma voz do céu ou um eco do passado?
Essas perguntas são lanternas na neblina. Cada vez que você escolhe uma ideia de unidade, em vez de uma de separação, algo sagrado acontece dentro de você. O velho pensamento desaparece como o orvalho ao sol. Você não precisa de pureza absoluta, apenas de disposição. Cada vez que você escolhe perdoar em vez de condenar, ser grato em vez de reclamar, confiar em vez de temer, você está ensinando sua alma a voltar para casa. A mente do espírito não duvida, não se cansa, não se contradiz. Está em harmonia com o princípio, e onde há um princípio eterno, há paz. Não se conformar com o mundo não significa rejeitá-lo, mas sim habitá-lo com um coração diferente. Não significa renunciar à matéria, mas sim vê-la com os olhos da eternidade. Você pode amar, construir, caminhar entre as pedras do mercado ou os jardins do silêncio, desde que o faça a partir da fonte. Do centro. Do fogo que não queima, mas transforma. Esse centro é o Cristo dentro de você, não alcançado por mérito, mas revelado pela entrega. E essa entrega começa com um ato invisível e sagrado. Espírito que habita em mim, guia meus pensamentos. Não quero pensar com a mente do medo, quero pensar contigo, porque somente contigo existe a verdade, e eu escolho viver na verdade. Quando esta prece se tornar mais frequente que o medo, mais forte que a lembrança da dor, mais real que as aparências, então a transformação terá começado. E você finalmente compreenderá que a vontade divina não é punição ou provação, mas um convite silencioso à alegria sem causa, à paz indefinida e à liberdade sem fim. Capítulo 3. A mente do peregrino luminoso. Há uma maneira de pensar que não nasce do medo, do julgamento ou da separação. É a consciência cristalina que habitava o mestre do caminho, aquele a quem as multidões chamavam de Filho do Carpinteiro, mas cuja alma dançava ao ritmo da eternidade. Ele não era simplesmente um homem iluminado. Era a personificação viva de uma mente pura e indivisível, sem sombras ou conflitos. Uma mente que não oscilava entre o amor e a culpa, entre a dúvida e a fé, entre o desejo e a rejeição. Era uma consciência plena, firme como uma montanha ao amanhecer e suave como uma brisa sobre um campo de trigo. Essa mente, longe de ser um privilégio reservado a poucos, dorme no coração de cada ser humano como uma semente à espera da carícia da luz. Não é um legado de sangue ou linhagem, mas um chamado que sussurra nas profundezas da alma. É a possibilidade sagrada de viver sem condenar, de ver sem temer, de existir sem fragmentar. Quem pensa com esta mente não julga, porque compreendeu que o julgamento nasce do abismo da separação. Só julga quem se percebe isolado. Julga o outro pela sua história, pelo seu rosto, pelas suas ações. Mas a mente do peregrino luminoso não vê fragmentos, vê a totalidade. Não distingue entre o divino e o humano, pois percebeu que tudo faz parte do mesmo rio. Portanto, não precisa condenar, porque já compreendeu, e quem compreende não atira pedras, mas estende a mão. Quem pensa com essa mente não tem medo, porque o medo é uma criatura que nasce quando se acredita que algo pode ser tirado. Mas quem despertou para a verdade sabe que nada real pode ser ameaçado. O espírito então se torna escudo e substância. A bondade se revela como lei, não exceção. E o medo, esse velho fantasma, desaparece como neblina quando o sol o alcança. Também não há escassez nessa consciência, porque ela não calcula, acumula ou compara. Ela flui como um rio que sabe que o mar o aguarda. Ela confia, não exige mérito nem oferece recompensas. Está simplesmente em sintonia com o todo, como uma folha que dança ao vento, sabendo que a árvore não a esqueceu. Mas não se trata apenas de uma mente livre. É também uma mente obediente. Não por dever, mas por comunhão. Não age por capricho próprio, mas pela revelação do Espírito. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que se deseja, mas desejar o que a alma maior sussurra no silêncio. E esse sussurro, sempre, fala de amor. Você pode habitar essa mente. Não precisa abandonar o mundo, esconder-se em monastérios ou renunciar aos seus afetos. Basta se render ao amor.
Permita que seus pensamentos não sejam mais moldados pelo passado, pelo medo ou por hábitos herdados, mas pela verdade que reside em sua essência. Pare por um momento. Feche os olhos. Respire. E no silêncio interior, diga com toda a sua sinceridade: que a consciência que viveu no Mestre também viva em mim. Não desejo pensar a partir da separação. Quero ver com os olhos da alma, sentir com o coração do amor, agir com a humildade de quem se lembrou de sua origem. E então, ouça. Não com os ouvidos, mas com as profundezas do seu ser. Porque quando essa oração brota com autenticidade, ela desperta uma presença. E essa presença começa a remodelar seus pensamentos, como um artista transformando uma tela rasgada em uma obra de beleza eterna. Então, um dia, sem fanatismo ou fingimento, você descobrirá que algo mudou. Que o que antes o feria não o toca mais. Que o que antes o assustava não tem mais poder sobre você. Que o que parecia essencial agora se tornou luz. E você saberá, sem palavras, que a mente do antigo eu se dissolveu como gelo ao sol. E que o que vibra dentro de você nada mais é do que a consciência do Cristo interior. E você entenderá que o Espírito se tornou pensamento, que a paz tomou forma, que o amor se tornou uma palavra, e que a verdade não é mais uma ideia, mas uma vida que habita dentro de você. Capítulo 4. O Jardim Escondido no Coração. Por incontáveis gerações, a humanidade buscou o reino do divino como quem persegue uma estrela que parece eternamente distante. Alguns o imaginaram como um paraíso após o último suspiro. Outros, como uma recompensa celestial reservada a poucos selecionados. Mas o viajante da luz, aquele sábio que caminhava entre as oliveiras e falava com o som do vento, revelou uma verdade tão simples que foi esquecida em sua própria pureza. O reino não está lá fora nem em um tempo vindouro. O reino está aqui e habita dentro de você. Não tem muros nem templos, nem caminhos dourados nem hinos distantes. Não é um lugar nem um prêmio. É um estado de consciência. É o despertar silencioso de alguém que se lembra de que nunca esteve perdido. Este jardim secreto da alma não se alcança por mérito ou milagres. Ele se revela quando a alma cessa de resistir e permite o surgimento de uma consciência mais antiga que o tempo, mais próxima que a respiração. A mente divina que dorme profundamente dentro de cada ser, esperando ser chamada por seu nome sagrado. Essa consciência não foi herdada por linhagem, nem depende de rituais ou dogmas. É uma semente que é ativada pelo reconhecimento. E esse reconhecimento não ocorre na razão, mas na entrega. Quando a alma se rende à verdade que já pulsa dentro dela. O reino não precisa ser construído, ele já existe, esperando para ser redescoberto. Mas o mundo se esqueceu de olhar para dentro. Busca a salvação em coisas externas, em conquistas materiais, na validação dos outros, no som dos aplausos, ou em rituais vazios que imita sem compreender. Assim, a alma vagueia em círculos, como alguém que procura o sol com uma lanterna ao meio-dia, sem saber que a luz já está em toda parte, inclusive dentro de si. O reino não está escondido, é ignorado. Torna-se visível quando a mente está em silêncio e o espírito fala. Não vem com fogos de artifício ou revelações barulhentas. Vem quando você escolhe a paz em vez do conflito. Quando você perdoa sem precisar entender. Quando você agradece sem motivo aparente. Quando você ama sem esperar, sem possuir, sem medo. É então que a mente de Cristo, aquela inteligência sagrada que guia sem impor, começa a brilhar, não como uma ideia, mas como uma presença viva. Você não vive mais do esforço humano, mas da graça interior. Você não controla mais, porque confia. Você não julga mais, porque compreende. Você não acumula mais, porque sabe que nada lhe falta. A alma que se lembrou do reino dentro de si, deixa de depender das circunstâncias. Torna-se testemunha do eterno dentro do tempo. E o que antes parecia urgente, sólido, indispensável, perde o poder de perturbar. Não porque o mundo mudou, mas porque você encontrou o único refúgio que jamais poderá ser destruído. A presença do divino dentro de você.
Esse reino é o seu verdadeiro lar. E quando sua mente se rende à consciência sagrada, ela se torna o trono de onde o Espírito guia sua jornada. Você não pensa mais por hábito, mas por inspiração. Você não decide mais por medo, mas pela verdade. Você não vive mais para sobreviver, mas para manifestar o céu na terra. E então, você entende que a promessa do Mestre não era uma metáfora ou poesia, mas uma declaração literal. O reino de Deus está dentro de você. Pare. Fique em silêncio. Feche os olhos. Não procure mais. Diga do fundo do seu ser: aqui estou. Não sou um corpo. Não sou um nome. Sou um templo vivo do Espírito. E o reino habita em mim. E permaneça nessa certeza sem ansiedade, sem urgência, sem esperar resultados. Porque quando a mente repousa na verdade, o reino floresce como uma rosa eterna. E a mente divina se torna sua única lei, seu único caminho, sua única realidade. Capítulo 5. O pensamento que habita no coração. Há uma porta antiga, invisível aos olhos ou ao tato, mas mais real do que qualquer muro de pedra. Não é guardada por anjos nem selada com enigmas inquebráveis. Não se encontra em templos ou altares. Essa porta vive dentro de você. É sutil como o aroma do amanhecer e poderosa como a pulsação do universo. Seu nome é pensamento, mas não o pensamento que desliza pela superfície como um suspiro, mas aquele que desce ao coração, se funde com a emoção e transforma a existência desde suas raízes. Muitos pensamentos nascem e morrem num instante, como folhas levadas pelo vento. Mas outros penetram na alma como sementes silenciosas. São os pensamentos que são sentidos, que vibram, que se sustentam ao longo do tempo com fé silenciosa. E são estes que moldam o mundo em que habitamos, pois nos reinos do Espírito, não é o desejo que cria, nem as palavras repetidas e sem vida, mas aquilo em que você verdadeiramente acredita, das profundezas do seu ser. Não basta dizer "eu confio", se o medo está crescendo dentro de você. Não adianta afirmar "eu sou abundante", se pensamentos de carência estão crescendo dentro de você. O universo não responde a palavras vazias, mas à vibração constante que emana do seu âmago. O que você pensa com o coração é o que você é. E o que você é o que você verá refletido em tudo o que tocar. Pensar com o coração não é uma ação lógica. É um ato sagrado de fusão entre ideia e sentimento. É quando a verdade deixa de ser uma teoria e se torna uma certeza vivida. Você não precisa mais repeti-la. Você a pratica, respira, incorpora. Nesse momento, sem esforço ou fórmulas, começa a verdadeira comunhão com o Eterno. Não por meio de rituais ou superstições, mas pelo alinhamento íntimo entre seu pensamento profundo e a mente de Deus. Quando o seu eu interior ressoa com a verdade, o mundo exterior, como um espelho honesto, começa a refletir essa harmonia. Não como uma recompensa, mas como uma consequência natural, porque não há separação entre o interior e o exterior. Eles são um só, e a alma que pensa com o coração e clareza espiritual torna-se um portal vivo, onde o invisível toma forma e o eterno se encarna no cotidiano. Este não é apenas um ensinamento místico, é o fundamento silencioso da vida do Mestre. Ele não veio lutar contra o mundo. Ele não tentou forçar os acontecimentos. Ele pensou com Deus, e sua presença transformou corações sem precisar impor. Ele não confrontou as aparências. Ele as transcendeu. Porque toda causa é mental, e quando a causa é pura, o efeito não pode ser resistido. É por isso que ele curava com uma palavra, com um olhar, com um silêncio. Você também possui esse poder, mas para despertá-lo, você precisa se tornar o guardião dos seus pensamentos. Não reprimi-los, mas escolhê-los. Porque cada pensamento é uma escolha, e essa escolha, quando consciente e acompanhada de fé, torna-se a chave que abre ou fecha as portas da alma. Pergunte-se honestamente: este pensamento me aproxima ou me afasta do reino? Reflete a mente de Cristo ou a mente do mundo? Me une com amor, certeza, paz? Ou me fragmenta, me julga, me faz esquecer quem eu sou? E se você não gostar da resposta, não se culpe. Não lute contra ela. Simplesmente escolha novamente.
Diga para si mesmo, com ternura e firmeza: eu não aceito esta ideia como minha. Eu escolho pensar com o espírito. Eu escolho ver com os olhos do amor. Eu escolho sentir com o coração de Deus. Então, permaneça ali, sem pressa, sem ansiedade, como alguém que cuida de uma flor recém-plantada. Inspire a nova ideia. Deixe-a descer da sua mente para o seu peito, e quando ela se fundir com os seus sentimentos, quando se tornar mais real do que palavras, você saberá que entrou no templo interior. Esse templo não precisa de paredes, incenso ou velas. É o lugar onde Deus pensa com você, onde seu pensamento se torna criação viva. E essa criação não vem através do esforço, mas através do alinhamento. Não através do intelecto, mas através do pensamento sentido. Porque assim como uma árvore dá fruto segundo sua raiz, o ser humano se manifesta segundo o que pensa em seu coração. E desse pensamento nasce o seu mundo, um reflexo silencioso da alma que o sustenta. Capítulo 6. O retorno do pensamento luminoso. Desde o início dos tempos, o eco de uma palavra percorre vales e cidades, despertando medo onde deveria ter semeado liberdade. Arrependei-vos. Muitos a confundiram com um castigo, com um lamento sombrio que nos arrasta de volta às ruínas do passado. Outros a revestiram de culpa, como alguém que arrasta correntes que não lhe pertencem. Mas aquele que veio acender a tocha da consciência, a quem os antigos chamavam de mestre do caminho, nunca a pronunciou como uma sentença, mas como um convite. A palavra original não falava de choro, falava de renascimento. Em uma linguagem esquecida pelos sábios de mármore, arrepender-se significava mudar de ideia, voltar-se para a luz, deixar para trás o salão de espelhos, onde o ego reina, e abrir as janelas da alma para o céu interior. Não era uma ordem para lamentar, mas uma porta aberta para uma visão nova, sagrada e transformadora. O reino dos céus, aquela realidade luminosa que não pertence ao tempo nem à geografia, não era uma promessa distante nem uma recompensa futura. Era, e continua sendo, uma presença imediata, como o perfume que perfuma o ar antes de vermos a flor. O Mestre não disse: arrependam-se, pois um dia vocês serão salvos. Ele disse: transformem sua maneira de ver, pois o paraíso já está aqui, esperando para ser descoberto. Mas para ver esse paraíso, você precisa deixar para trás o olhar de antigamente. Você não pode entrar com pensamentos emprestados do medo, nem com crenças herdadas do mundo. Você precisa de uma mente limpa, como um rio que nunca estagna. Uma mente disposta a parar de pensar a partir da ferida e começar a ver a partir do todo. Essa metamorfose não acontece em um segundo, mas também não leva uma eternidade. É um sussurro que cresce em silêncio, um fogo suave que devora as sombras do pensamento limitado. E uma vez aceso, jamais poderá ser esquecido. Porque quando a alma experimenta o sabor da verdade, ela não se contenta mais com as migalhas do julgamento. Mudar de ideia é mudar o mundo. Não de fora, mas das raízes. Quando sua visão se alinha com a do espírito, seu corpo começa a se lembrar da cura, seus relacionamentos se transformam em danças de harmonia, e suas necessidades se dissolvem na certeza de que nada está faltando. Seu ambiente não governa mais seu destino, porque você recuperou seu trono interior. A maioria das pessoas anseia por uma vida diferente, mas se apega a velhos pensamentos como se fossem relíquias sagradas. Querem se curar, mas continuam pensando em doenças. Desejam abundância, mas suas mentes cantam sobre escassez. Buscam paz, mas não liberam o chicote do julgamento. E assim, o mundo continua sendo uma cópia de sua confusão. O Mestre não veio redesenhar impérios ou reformar doutrinas. Ele veio plantar uma semente invisível, uma nova maneira de pensar. Sua mensagem era simples, mas eterna. Se você pensar com amor, o universo inteiro mudará diante dos seus olhos. Nesse novo mundo, não existem inimigos, apenas irmãos adormecidos. Nesse mundo, não há condenação, apenas o fruto de pensamentos errôneos que podem ser corrigidos com o olhar da alma. E essa é a verdadeira redenção. Não lamentar os erros, mas despertar do esquecimento. Não arrastar o passado como um castigo,
mas deixá-lo ir como uma pomba. Arrependimento não é abnegação, é lembrar. Lembrar que você nunca esteve separado do divino, que nunca perdeu o seu valor, que você é, e sempre foi, um raio do eterno. Aqueles que verdadeiramente se transformam não vivem na vergonha, vivem na clareza. Não se esquivam da vida. Abrem-se como uma flor ao sol. Não se acorrentam ao ontem, mas dançam no agora. Porque reconheceram que a culpa é uma invenção do ego, mas a verdade é uma herança da alma. Se algo em sua vida parece imóvel, não lute contra a forma. Mude sua forma de pensar. Deixe a velha mente morrer em paz, sem resistência, e declare com uma voz suave, mas firme: hoje, eu abandono minha antiga maneira de ver. Não porque seja ruim, mas porque não me pertence mais. Eu escolho ver com os olhos da luz. Eu escolho pensar com o coração do céu. E então, sem esforço aparente, sem guerra interna, o mundo mudará. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E onde antes havia escuridão, agora haverá luz. Onde antes havia medo, agora o amor respirará. Esse é o milagre silencioso da verdadeira transformação. Permitir que o reino, aquele que nunca partiu, finalmente se revele, não como algo novo, mas como algo que sempre esteve esperando seu retorno. Capítulo 7. Você é a chama que não pode ser escondida. Há palavras que não vêm do mundo, mas da alma do universo. Palavras que não visam convencer ou agradar, mas despertar. Entre elas, uma declaração proferida pelo Mestre da Galileia, a quem chamaremos de o portador do sol nesta jornada, ressoa como um eco eterno na consciência do tempo. Vocês são a luz do mundo. Não era uma promessa para o futuro ou uma condição sujeita a mérito. Ele não disse: você poderia se tornar, ou você será se merecer. Ele disse: você é. Porque a luz não se conquista, ela se lembra. Não se obtém, ela se revela. Não é algo acrescentado ao seu ser como uma recompensa após um esforço, mas sim o próprio âmago da alma quando o véu do medo se desfaz. A chama interior não nasce do prestígio ou da virtude visível. Ela surge quando o pensamento se torna claro como água parada, quando a intenção é purificada como uma fonte sem impurezas, quando o amor para de implorar por respostas e se torna uma oferenda silenciosa. Então, a centelha que sempre esteve dentro de você se acende, e nada nem ninguém pode apagá-la. Pensar com clareza não significa apressar os pensamentos ou embelezá-los com lógica complexa. Em vez disso, significa ver com os olhos do coração. É pensar a partir do silêncio, sem as máscaras do passado ou as sombras do julgamento. É permitir que a mente seja guiada pela voz que não grita, aquela que fala do centro, o espírito. E quando o pensamento se alinha com essa origem divina, as ações deixam de ser reflexos de medo e se transformam em danças de propósito. Cada gesto, por menor que seja, torna-se uma ponte para a eternidade. Uma palavra que conforta, um olhar que abraça, um passo que revela o caminho. Nada é trivial quando nasce da luz, mas o fogo interior não permanece na mente. Ele desce ao coração e o transforma em um templo vivo. Amar, então, não é mais um risco. É um destino. Não se ama para receber, nem para se proteger do abandono. Ama-se porque se compreendeu que o amor não é uma transação, mas um ato de reconhecimento. Ver no outro a centelha que arde dentro de si. Amar sem medo não significa se expor a feridas, mas sim lembrar que o essencial dentro de você não pode ser ferido. A luz não se apaga por causa das sombras dos outros. O amor verdadeiro não precisa de garantias, porque já vive na certeza. A certeza de que doar é o ato mais elevado de lembrar quem você é. O portador do sol não falou aos sábios, aos santos ou aos já convictos. Ele falou aos quebrantados, aos que duvidavam, aos que se sentiam insuficientes. E a eles, disse que já eram luz. Não por suas ações, mas por sua essência, porque a fonte que os criou não conhece a escuridão.
Porque além da história pessoal, cada ser humano carrega em si a centelha da mesma estrela. Aceitar isso não é arrogância. É verdadeira humildade. É curvar a cabeça, não por vergonha, mas em reverência diante da verdade que habita em você. E quando você reconhece a sua luz, não precisa mais prová-la. Você simplesmente vive a partir dela. E viver a partir da luz é permitir que o mundo a veja. Porque você não ilumina o caminho se escondendo. A chama não discute, não compete, não impõe. A chama simplesmente brilha. E em seu brilho, os outros começam a se lembrar de que eles também são fogo. Não espere até estar pronto para acender. Não espere para ter todas as respostas. A clareza nasce quando há silêncio. Nesse silêncio, ouça. E desse centro eterno, repita sem medo: não sou luz porque a conquistei. Sou luz porque fui criado a partir dela. E com esse pensamento firme, caminhe. Haja a partir daí. Não com pressa, mas com certeza. Não com ansiedade, mas com paz. Ame a partir desse lugar. Sem correntes, sem exigências, sem condições. Ame como alguém que se lembra do paraíso e deseja compartilhá-lo. Pois aquele que ama a partir do fogo sagrado não teme mais a noite. Tornou-se um farol, um lar para os perdidos, uma chama guia. E como uma cidade construída no topo de uma montanha, sua luz não pode ser escondida, porque ela foi feita para brilhar. Capítulo 8. Vontade divina, um rio de luz, não um fardo de resignação. Durante séculos, a frase que percorreu os lábios de inúmeras almas foi proferida com uma mistura de esperança e medo. Seja feita a tua vontade. Palavras que, em templos, hospitais e funerais, tornaram-se um eco frequentemente mal interpretado. É dita com resignação, como se a vontade do Criador fosse um enigma obscuro, uma força caprichosa que decide entre a bondade e o castigo, entre a misericórdia e a crueldade. A ela é atribuído o rosto de um juiz implacável, um destino inevitável ao qual se deve render-se submissamente. Mas essa visão, tão comum e ao mesmo tempo tão dolorosa, é fruto de uma alma que não viu além do próprio medo. Para aqueles que caminham sob o olhar do ego, a vontade divina é uma sombra imponente, uma corrente limitadora, uma sentença penosa. No entanto, para aqueles que despertam com seus pensamentos iluminados pela essência do Cristo interior, a vontade de Deus não é imposição nem punição. É a manifestação perfeita da bondade absoluta, um fluxo constante e imutável, que não depende de comportamento ou orações, sorte ou acaso. A vontade de Deus é vida. É o chamado para sermos plenamente um com o amor que nos criou, para florescermos em nossa totalidade, para lembrarmos com alegria a verdade que carregamos em nossas almas. Não há vontade oculta que contradiga nossa felicidade. Nossa alegria é parte inseparável do desígnio divino. Não é uma batalha entre forças opostas, mas uma dança harmoniosa, onde cada passo, mesmo aqueles que parecem difíceis, nos aproxima do centro. Quando o portador do sol caminhou sobre a terra, ele não se submeteu a um destino limitador. Ele se fundiu com o princípio eterno, e dessa união profunda proclamou: Eu e o Pai somos um. Não havia conflito, nem resistência, mas um fluxo sereno e poderoso. Obstáculos existiam, como parte do caminho, mas nunca eram um muro intransponível, pois sua mente não lutava contra o bem, mas se rendeu a ele com confiança. O pensamento mundano teme essa vontade porque a desconhece. Projeta nela a imagem de um ser caprichoso, um juiz que pune e favorece arbitrariamente. Mas essa sombra criada pela ignorância tem causado sofrimento desnecessário a tantas almas que se renderam sem compreender. O espírito, por outro lado, sabe que não há rendição, apenas rendição consciente. Sabe que se há conflito, ele não está em Deus, mas em nossa própria interpretação errônea. Portanto, ele sempre retorna ao centro, ao silêncio, e de lá oferece sua prece não com medo, mas com profunda confiança. Seja feita a tua vontade, pois confio na tua bondade.
Esse alinhamento não anula o desejo. Ele o purifica. Não destrói a vontade pessoal, mas a eleva. O desejo não deriva mais de um lugar de carência, mas da inspiração mais elevada. As decisões não são mais tomadas por urgência, mas pela sabedoria que brota do silêncio interior. Não agimos mais para forçar o destino, mas para expressar a verdade que habita em nós. Assim viveu o portador do sol. Assim vivem aqueles que se lembram de sua origem divina. E é assim que você começa a viver, quando abandona a ideia de que a vontade divina é um fardo e começa a vê-la como o rio tranquilo no qual sua alma pode descansar. Isso significa que tudo o que acontece é a vontade de Deus? Não. Significa que a vontade está sempre presente e disponível, mas nem sempre aceita. Porque Deus não impõe sua presença, mas oferece um caminho de volta à unidade. Em cada pensamento, em cada crença, em cada decisão, escolhemos se seguimos o fluxo ou continuamos remando contra a corrente da separação. Quando você escolhe se alinhar, você não abre mão do seu poder. Você o recupera. Porque em harmonia, a mente se clareia, as emoções se acalmam, o corpo se sincroniza e a vida começa a refletir uma ordem superior. Então, você entende que o que você chamava de minha vontade nada mais era do que uma teia emaranhada de medos, desejos condicionados e reações. E o que você agora reconhece como vontade divina é a sua verdadeira vontade. A vontade que emana do seu eu superior. A vontade que sempre quis o melhor para você, mesmo quando você não sabia. Portanto, quando orarem, não o façam como alguém que entrega o leme com medo, mas como alguém que fielmente solta as rédeas. Com o coração tranquilo, digam: Pai, seja feita a tua vontade, pois eu sei que é boa. Eu a aceito, eu a recebo e a compartilho. Então, caminhe. Não como alguém que espera para ver o que acontece, mas como alguém que já sabe que o bem está a caminho. Porque a mente alinhada com o espírito não tem medo. E onde há alinhamento, só milagres podem nascer. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que, se o que você está vendo ressoa com você, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo no primeiro link da descrição. Capítulo 9. Ascendendo a alma, o chamado à plenitude do pensamento. Seja inteiro, então, assim como a origem divina que habita nos céus é inteira. O mestre do amanhecer. Essas palavras não foram um eco vazio, nem um ideal impossível lançado ao vento para alimentar a luta humana. Pelo contrário, foram um chamado urgente e sincero ao despertar da consciência, um convite radical para erradicar toda desculpa que nos permite continuar vivendo na limitação, no erro ou na mediocridade espiritual. Ser inteiro não é uma meta construída pelo esforço humano. Não é uma máscara usada para esconder falhas, nem um catálogo moral de comportamentos impecáveis. Ser inteiro é, em essência, reconhecer o que já habita em nós, a perfeição que não é imposta, mas sim revelada à luz do despertar. Mas o que realmente significa ser inteiro? É sinônimo de uma vida livre de falhas, um caminho sempre reto e sem sombras? Não. A perfeição a que o espírito se refere é uma visão espiritual, uma maneira mais elevada de perceber a realidade. É olhar o mundo do topo da montanha da alma, com olhos que não se fixam nas aparências ou feridas, mas enxergam a unidade no tecido invisível de toda a existência. O pensamento humano, por outro lado, luta com infinitas contradições. Amamos e tememos, confiamos e duvidamos, buscamos a paz e alimentamos o medo, ansiamos pela liberdade e defendemos ferozmente nossas prisões interiores. Essa mente dividida é a ferida profunda que o mensageiro veio curar. Ele não veio para reparar a mente fragmentada, mas para substituí-la, para mostrar que é possível deixar o julgamento e a divisão para trás, e elevar o pensamento ao plano onde habita o espírito puro. Perfeição não é obsessão pela impecabilidade, não é rigidez ou exigência. É, acima de tudo, uma visão clara e profunda que sabe olhar além da forma, além da história, além dos erros humanos. É o olhar da alma que reconhece a centelha divina em cada ser, que
que não condena nem separa, mas acolhe com compaixão e compreensão. Para que essa visão se enraize, precisamos nos elevar acima das categorias humanas que nos limitam. Não podemos mais avaliar com a mente do ego, que nos divide em bom e mal, justo e injusto, merecedor e indigno. Precisamos aprender a aceitar que cada evento faz parte de uma ordem maior, mesmo quando sua forma nos perturba ou desafia. Se reagirmos sempre com uma mente dividida, permaneceremos escravos de tempestades emocionais e julgamentos imediatos. A verdadeira realização começa quando paramos de defender teimosamente nosso ponto de vista e abrimos nossos corações para buscar a verdade do Espírito, aquela verdade que não se impõe, mas se revela no silêncio e na entrega. Quando o pensamento se aquieta e se abre, uma nova clareza nasce dentro de nós. Então a energia se desloca, a percepção se transforma, as palavras se tornam pontes, e as decisões fluem de uma sabedoria profunda. O que antes parecia um desafio intransponível se torna um caminho claro. O que machuca se dissolve em compreensão. O que separa agora se une. O Mestre não nos disse para buscarmos a perfeição, mas para lembrarmos que, em nossa essência, já somos perfeitos. Não se trata de uma conquista, mas de um despertar. Não se trata de orgulho, mas de profunda humildade, porque reconhecemos que essa perfeição não vem de nós, mas do Espírito Divino que habita em nós. A mente que transcende as contradições humanas não pergunta mais: por que isso está acontecendo comigo? Mas em vez disso, busca: que ensinamento essa experiência esconde? Que verdade se esconde por trás dessa aparência? Ela não reprime mais suas emoções, mas as purifica com amor para enxergar com clareza. Aos poucos, sem violência interna ou esforço forçado, ascendemos em consciência. Cada passo nos aproxima de menos julgamento, menos medo, menos reação, e mais compreensão, mais serenidade, mais amor. Essa é a perfeição que somos convidados a abraçar. Não a ausência de erro, mas a capacidade de pensar sem separação, de transformar nossas emoções em luz, de não dominar o mundo, mas de lembrar que o reino sempre esteve dentro de nós. Desse reino interior, toda contradição se dissolve na paz que somente um pode conhecer. Então você será capaz de olhar para a sua vida com seu claro escuro e declarar, não com resignação, mas com profunda revelação: tudo é perfeito, porque cada passo me leva ao despertar. E neste momento, uno-me à mente divina, a partir da qual penso, vivo e amo. Esta é a verdadeira realização, não segundo o julgamento dos homens, mas segundo a sabedoria do céu. Capítulo 10. O olho único, a visão que purifica o corpo e a alma. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem um só, todo o teu corpo será cheio de luz. O sábio da luz. Esta afirmação simples, porém profunda, contém um segredo antigo, um dos enigmas mais poderosos da metafísica espiritual. A visão interior é a origem e a raiz de toda a experiência externa. Não são os olhos que contemplam o mundo material, nem os sentidos que captam imagens, sons ou sensações. É o olho da alma, aquele foco interno da consciência de onde nascem a interpretação, o sentimento e a escolha. O Mestre o chamou de olho único, porque é um olho que superou a fragmentação. É um olho que não mais divide, que não mais se perde na dualidade ou na contradição. Não é um olho que vê separações entre o sagrado e o mundano, entre o bem e o mal, entre o merecedor e o condenado. A visão comum da humanidade está fragmentada, dividida, repleta de julgamentos que rotulam, medos que paralisam e memórias que aprisionam. Essa visão fragmentada é o que gera confusão, dor e doença, porque onde a alma percebe a divisão, o corpo e a vida também se fragmentam. O olho múltiplo, aquele que surge do ego, produz tensão, angústia e exaustão. Ele não enxerga com clareza, mas sim através da distorção imposta pela falsa identidade. O que esse olhar distorcido observa, ele acredita ser verdade. E o que se acredita é criado. Mas quando o olho está puro,
A luz se espalha por todo o corpo e por toda a existência. Este não é um símbolo poético, mas uma lei universal. A percepção interior clara traz ordem ao caos, alinha ritmos, harmoniza células, órgãos, pensamentos e emoções. Tudo vibra na frequência do amor, porque a consciência se sintonizou com a verdade. Como alcançamos essa determinação? Não é por meio da força ou da repressão. Não se alcança por meio de exercícios mentais ou esforços forçados. A determinação nasce quando silenciamos o julgamento, quando paramos de analisar tudo a partir da gaiola do passado e começamos a ver os outros não como inimigos, objetos ou problemas, mas como expressões vivas do mesmo espírito que habita em nós. O olho único não procura culpados, não compara nem rotula, não reage por hábito ou medo. Reconhece o divino onde antes via apenas forma e aparência, e ao fazê-lo, tudo se ilumina. Esse era o modo de ver do mestre, que conseguia olhar para um pária e descobrir a saúde escondida por trás da pele ferida, que via num publicano desprezado a semente do discípulo, que reconhecia a dignidade intacta na alma de alguém que a sociedade havia condenado. Ele não se deixava enganar pelas aparências, pois via com um único olho. Por isso, suas palavras eram criativas, seus gestos transformadores e seu olhar curativo. A mente carnal não consegue sustentar essa visão, porque o ego precisa se fragmentar para sobreviver. Ele precisa se culpar, se proteger, dividir e afirmar sua pequena identidade contra os outros. Mas a mente do espírito, a mente unificada, não precisa de afirmação porque já sabe que é una com o todo. É por isso que sua visão é pura, simples e clara, e seu corpo irradia luz. Luz não como um conceito, mas como uma realidade viva. Clareza mental, equilíbrio emocional, harmonia física, saúde renovada e um poder criativo que não impõe, mas transforma. Uma mente que enxerga com clareza começa a viver com clareza. O que antes parecia luta se torna fluidez. O que era escuridão se transforma em compreensão. O que era dor se torna um farol de despertar. Não é necessário transformar a vida em um campo de batalha para melhorar seu corpo, seu caráter ou seus resultados. Você só precisa aprender a enxergar bem, e para enxergar bem, é essencial purificar o olho, isto é, purificar a consciência. E como purificamos nossa consciência? Mudando nossa interpretação, renunciando ao julgamento, entrando em silêncio e pedindo ao Espírito que nos ensine a ver. O olho único não se alcança pela força de vontade, mas pela entrega profunda. E essa entrega não é fraqueza, mas poder supremo. É dizer à vida: mostre-me a verdade oculta por trás desta aparência, e esperar sem resistência até que a luz interior revele o que sempre esteve lá. Quando os olhos se unem, o corpo responde. A tensão cessa. Os sistemas se organizam, os nervos relaxam, a digestão melhora e a energia vital retorna. A energia que antes se perdia em lutas e conflitos internos, agora flui livremente, como um rio sem pedras. Esse rio é saúde. Esse rio é paz. Esse rio é vida. É por isso que o mestre não disse: trabalhe para ser saudável. Ele disse: faça dos seus olhos um só, e todo o seu corpo será preenchido com luz. Porque a cura não vem de fora, ela vem de uma mudança de visão. E essa mudança ocorre quando você escolhe ver como o Espírito vê. Quando você não busca mais justiça para si mesmo ou punição para os outros, mas sim luz para ambos. Quando você decide não estar certo, mas ser livre. Quando você responde com amor, em vez de reagir com mágoa. Faça disto uma prática diária. Em cada encontro, em cada pensamento, pergunte-se silenciosamente: estou vendo com o olho único ou com o olho do mundo? E se descobrir que enxerga com um olhar fragmentado, não se condene. Retorne. Sempre retorne à luz, à verdade, e proclame humildemente: Espírito Santo, purifica o meu olhar. Faz dos meus olhos canais da visão divina, para que eu possa ver com clareza, sem julgamento, sem medo,
sem separação. E então, como alguém que não busca mais fora o que arde dentro, você descobrirá que seu corpo, sua mente e sua vida se tornam seres luminosos, repletos de luz. Porque o olho único é a chave, e a luz é a consequência natural de se reconhecer como um com tudo, refletindo a mesma essência luminosa em todas as formas. Capítulo 11. A oração que nunca cessa. O pensamento elevado como estado perpétuo de comunhão. Reze sem cessar, disse um antigo sábio, e nessas poucas palavras reside a chama oculta que ilumina os caminhos mais profundos da alma. Não é um comando ritual ou um exercício mecânico de lábios murmurando frases sem alma. Não é a súplica incessante de alguém que se sente separado e busca o favor divino à distância. Não. É, em essência, o despertar para a verdade mais radical. A oração é o estado natural do espírito que aprendeu a viver em comunhão contínua com a fonte eterna da qual brota toda a vida. Imagine que o seu pensamento, aquele riacho que flui e agita na mente, se eleva e se torna um rio constante de luz. Não um riacho que seca na areia da distração, mas uma fonte profunda, sempre fluindo e inesgotável. Esse pensamento elevado, essa consciência desperta que o apóstolo Paulo nos encoraja a manter sem pausa. Não se refere à repetição de palavras ou orações como um mantra cansativo. Ele fala de um estado de presença onde a alma habita sem pausa, onde a voz do espírito não é abafada pelo silêncio ou pelo barulho. Orar sem cessar é ser um templo vivo, onde cada batida do coração, cada respiração, cada gesto se torna uma oferenda sagrada. Não há momentos ou espaços especiais reservados para a oração. O altar se desdobra no trabalho diário, na conversa com um estranho, no carinho de uma criança, na decisão que tomamos quando ninguém está olhando. A oração, então, é a essência que permeia cada experiência, a melodia sutil que a alma canta em cada ato de amor e entrega. Essa oração contínua é fruto de uma mente que deixou de ser escrava do medo, da comparação e da lembrança de feridas passadas. É uma mente que se alinha com o amor que tudo sustenta, que vê em cada pessoa um reflexo divino, não um adversário ou uma ameaça. É a mente que, ao se elevar, renuncia à fragmentação para abraçar a unidade, que se desapega do julgamento para se abrir à compaixão. Essa transformação não é um esforço da vontade, mas uma entrega profunda, um sussurro ao espírito que diz: mostra-me como ver com os teus olhos. Viver em oração constante é habitar um estado de graça interior, onde a vibração do coração ressoa com a frequência do cosmos. Não é uma fuga do mundo, mas sim uma jornada dentro dele, com os pés descalços na terra sagrada, consciente de que tudo, luz e sombra, alegria e dor, faz parte de um mistério que transcende as aparências. Quando o pensamento é elevado, o corpo se liberta da tensão, a energia vital se organiza e a mente se clareia. A saúde não é uma meta externa perseguida com disciplina rígida, mas a consequência natural de viver em harmonia com a verdade interior. A harmonia surge quando a consciência se expande para além do ego que busca controlar e dividir. Jesus foi o mestre que personificou essa oração sem fim. Ele não se ajoelhou apenas para pedir, mas caminhou, falando e agindo em constante diálogo com a divindade dentro dele. Suas palavras não eram suas, mas a expressão viva de uma união inseparável com a fonte. Sua vida foi uma oferenda perpétua, uma dança em que cada gesto continha a melodia do espírito. Essa união profunda transforma a maneira como entendemos a oração. Ela não é mais uma busca desesperada por um milagre, mas a manifestação natural daqueles que despertaram para a certeza de que tudo já está consumado no espírito. A oração se torna então uma vibração interna, um campo energético onde Deus se reconhece em cada batida do coração humano. Não tenha medo se parecer difícil no início. Uma mente acostumada à fragmentação e à dispersão não sustenta facilmente esse estado. Mas não se trata de forçar, mas sim de se entregar com ternura, permitindo que o silêncio se instale e a luz interior se revele sem pressa.
Sempre que a mente divagar, retorne gentilmente, sem censura, lembrando-se de que a oração é memória, a memória viva de quem somos em essência. Comece com breves momentos, tão simples como respirar ao acordar, agradecer sob a água morna da manhã, caminhar com a clara intenção de unir cada passo à pulsação do universo. Permita que essas pequenas faíscas se transformem em um fogo que nunca se apaga. Que cada pensamento, palavra e ação nasçam de um coração conectado ao infinito. Assim, a oração incessante torna-se a melodia fundamental que guia a vida, a raiz profunda de toda a experiência autêntica. Não é um ato isolado, mas a vibração constante que tudo sustenta e transforma. É a arte de viver a partir da alma, onde não há divisão entre o sagrado e o profano, porque tudo é reflexo do amor eterno. E nesse estado, caro leitor, você descobrirá que não há necessidade de buscar fora o que sempre esteve dentro de você. Que a paz, a clareza e a luz que você almeja não são uma recompensa distante, mas a própria essência de quem você é, quando se lembra de que orar é viver em união, em comunhão perpétua, no abraço eterno do Espírito. Porque orar sem cessar não é uma ordem ou uma obrigação. É a dança da alma que despertou para o milagre diário da vida. É o fio invisível que une cada momento à eternidade, a chave que abre a porta para a verdade profunda que sustenta o universo. Faça a sua. Faça de cada pensamento um sussurro divino, de cada respiração uma ponte para o mistério. E quando te esqueceres, retorna, com a doçura da água que retorna ao rio, com a paciência da noite que cede ao amanhecer. Porque nessa memória eterna, nessa união sem fim, reside o segredo mais antigo e profundo. Que tu já és oração, já és luz, já és o reflexo vivo da divindade que nunca se apaga. Capítulo 12. O silêncio que fala. A sabedoria de não dizer. Na vastidão do cosmos, onde as estrelas sussurram segredos ancestrais e os ventos carregam mensagens invisíveis, o silêncio é a linguagem primordial. Antes que as palavras tomassem forma e os pensamentos se multiplicassem, havia o silêncio. Um espaço sagrado, onde tudo nasce e tudo retorna. O silêncio não é ausência, mas presença plena. Não é vazio, mas o útero fértil de toda a criação. Vivemos em um mundo que teme o silêncio, preenchendo-o com ruído constante, com vozes externas e internas, buscando distrair e preencher o vazio. Mas esse medo é apenas uma camada que esconde um desejo profundo, o anseio por encontrar a verdade que não pode ser dita, apenas vivida. Pois no silêncio reside a sabedoria que transcende as palavras, a intuição que guia além do pensamento, a paz que acalma a alma inquieta. O silêncio é, em essência, uma forma de oração. Não a oração dos lábios que recitam, mas a oração do ser que escuta. É a forma mais pura de comunhão, pois para ouvir a voz do Espírito é necessário primeiro silenciar. Nesse silêncio, as máscaras caem, os ruídos do ego são silenciados, e a consciência se abre para a melodia oculta que habita o coração do universo. É um silêncio que não é imposto ou buscado por esforço, mas que se descobre quando paramos de resistir. Quando paramos de preencher o vazio com pensamentos, julgamentos ou ansiedades e simplesmente permitimos que o presente nos envolva. Ali, naquele espaço sem palavras, mente e alma se encontram e conversam em uma linguagem além da razão. Este silêncio não é isolamento. É uma porta de entrada para a conexão mais profunda, onde o indivíduo se dissolve e reconhece que é parte do todo. Dessa compreensão, emerge uma sabedoria que dispensa explicações, pois compreende que a verdade não é um conceito, mas uma experiência. Uma verdade que se revela no farfalhar de uma folha, no ritmo da respiração, na calma do pôr do sol. Os grandes mestres ensinaram que o silêncio é a base de toda a transformação interior. Não é o silêncio externo que importa tanto, mas o silêncio interno. Aquele espaço onde o julgamento cessa, onde a mente para de criar histórias e se abre para a realidade como ela é, sem filtros ou distorções.
Nesse espaço, os medos, as dúvidas e as tensões que fragmentam o ser se dissolvem. Mas o silêncio também é um espelho. Ele nos mostra quem realmente somos, quando as palavras desaparecem, quando as desculpas se esvaem, quando não podemos mais nos esconder atrás do barulho. É um encontro com a nossa essência nua, com a centelha divina que habita as profundezas do nosso ser. E esse encontro pode ser temido, porque implica a queda de falsas identidades, a renúncia à segurança arduamente conquistada. No entanto, o silêncio também é um abraço. Um refúgio que acolhe todas as sombras e luzes que somos. Ele nos ensina a ser pacientes conosco mesmos, a ouvir sem pressa, a compreender sem raciocinar. É o espaço onde a transformação ocorre de maneiras sutis, mas profundas. Porque só no silêncio podem nascer palavras verdadeiras, palavras que não ferem, que não separam, que não buscam se impor, mas sim unir e libertar. É no silêncio que nasce a sabedoria da verdadeira escuta. Ouvir não apenas os outros, mas a voz interior que muitas vezes é abafada pelo ruído mental. Ouvir é abrir o coração sem preconceitos, aceitar o que vem sem resistência, permitir que a vida se expresse em sua infinita variedade, sem tentar controlá-la. O silêncio também é um ato de amor, um ato de respeito pela vida e por si mesmo. Porque no silêncio aprendemos a valorizar a presença mais do que as palavras, um olhar mais do que a fala, um gesto mais do que a explicação. Aprendemos que o silêncio muitas vezes comunica mais profundamente do que qualquer verbo, porque toca aquilo que não pode ser nomeado. Esta sabedoria do silêncio é um convite a viver a partir de dentro, a sermos testemunhas conscientes da eterna dança entre a forma e o vazio. Ela nos lembra que não somos apenas o que dizemos ou fazemos, mas também o que silenciamos, o que guardamos no fundo do nosso ser. E nesse espaço oculto reside a verdadeira força, a fonte da criatividade, a raiz da paz. Trilhar o caminho do silêncio exige coragem. Significa abandonar a necessidade de sempre ter a última palavra, renunciar ao ruído que busca afirmar o ego. Significa aprender a estar consigo mesmo sem medo, sem evasão, sem distrações. Significa encontrar na quietude a resposta que a mente agitada não pode oferecer. O silêncio é um professor que nos convida a desacelerar, a abrir mão do controle, a confiar no processo da vida. Ele nos ensina que o tempo não é linear, mas um círculo onde passado e futuro se encontram no eterno presente. E nesse presente, a alma pode respirar livremente, sem fardos ou expectativas. A humildade também se revela no silêncio. A humildade de reconhecer que não sabemos tudo, que não temos todas as respostas, que somos parte de um mistério muito maior. Essa humildade abre as portas para a sabedoria, porque somente aqueles que aceitam sua ignorância podem verdadeiramente aprender e crescer. A sabedoria do silêncio nos convida a cultivar a paciência, a esperar sem ansiedade, a confiar que as sementes que plantamos dentro de nós germinarão no seu tempo. Ela nos lembra que a transformação profunda não ocorre com pressa, mas com calma, no silêncio que sustenta o crescimento invisível. Este silêncio, longe de ser uma renúncia, é uma afirmação radical da vida. É a plena aceitação do agora, com suas luzes e sombras, suas certezas e dúvidas. É o reconhecimento de que na quietude reside a força que move o universo, e que essa força também reside dentro de nós. No silêncio, encontramos a origem da verdadeira palavra, a palavra que não divide nem fere, a palavra que cura e une. É a palavra que nasce da presença, que brota do amor, que expressa a verdade do ser. Porque quando o silêncio é profundo, as palavras são música, e a música é uma ponte para o divino. Caminhar em silêncio também é caminhar em direção à liberdade. A liberdade de não ficar preso no turbilhão do ruído mental. A liberdade de não depender da aprovação externa. A liberdade de simplesmente ser quem somos, sem máscaras ou enfeites. O silêncio é, em última análise, um caminho para a iluminação. Não uma iluminação grandiosa e distante,
mas a iluminação cotidiana que advém de viver com atenção plena, de estar presente em cada momento, de reconhecer a divindade em cada gesto, em cada encontro. Que este silêncio seja o seu refúgio e o seu guia. Que você encontre nele a força para continuar, a paz para descansar, a sabedoria para agir com amor. Que você aprenda a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a alma, e nessa escuta, que você descubra o milagre da vida revelado a cada momento. Porque o silêncio não é ausência, mas plenitude. Não é vazio, mas a fonte onde tudo começa e para onde tudo retorna. No silêncio habita a verdade, e na verdade, a liberdade do espírito. Capítulo 13. Rendição. A arte de se render ao fluxo divino. Há um chamado silencioso no coração de cada ser, um convite que transcende palavras e emoções, uma força antiga que sussurra ternamente a verdade mais profunda. A vida é um rio que flui além da nossa vontade, e a sabedoria suprema está em aprender a se render a esse fluxo. A rendição não é uma derrota, nem um sinal de fraqueza. A rendição é um ato de coragem suprema, um gesto sagrado que abre as portas da alma para a presença divina que habita cada momento. Na rendição reside a liberdade absoluta, porque, ao abrir mão do controle ilusório que nos prende, nos abrimos para a infinita possibilidade que só o mistério pode oferecer. Desde a infância, somos ensinados a lutar, a controlar, a dominar o ambiente, a sermos donos do nosso destino. Mas essa luta constante, embora muitas vezes necessária, pode se tornar uma prisão invisível. A resistência ao fluxo natural da vida é fonte de sofrimento, ansiedade e uma profunda desconexão com a nossa essência. A rendição, por outro lado, é uma dança com o universo. É aceitar que não somos os mestres absolutos do nosso caminho, que existem forças maiores que nos guiam, embora às vezes invisíveis, sempre amorosas. Não significa abandonar a responsabilidade, mas sim reconhecer que existe uma ordem sagrada em ação em cada detalhe, um ritmo divino que pulsa no coração de cada ser. A rendição é uma arte que exige paciência, confiança e humildade. Paciência para esperar sem ansiedade, confiança para acreditar na sabedoria do processo, humildade para reconhecer que o ego não sabe de tudo. É a sábia aceitação de que tudo acontece no seu devido tempo, e que até a dor e a escuridão são mestres que preparam o terreno para a luz. Quando nos entregamos, paramos de lutar contra as correntes internas e externas. Não nadamos mais contra a tempestade, mas nos tornamos o canal por onde a água pode fluir livremente. Nessa entrega, a resistência se dissolve e, em seu lugar, nasce uma paz profunda. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas brota da comunhão com o Espírito. Entrega não é resignação passiva ou indiferença. É uma participação ativa, consciente e amorosa no mistério da vida. É oferecer cada pensamento, palavra e ação como um ato de devoção, sabendo que tudo está sendo sustentado por uma inteligência superior. É caminhar com os olhos abertos, com o coração disposto, aceitando tanto a luz quanto a sombra. Nessa entrega, o ego aprende a confiar em algo maior, a abrir mão do desejo de controle e a abraçar a incerteza com serenidade. E nesse ato de entrega, a alma se expande e descobre sua verdadeira natureza, não limitada ou separada, mas uma manifestação de amor eterno e abrangente. A rendição é um caminho para a liberdade interior, porque enquanto o ego se apega ao controle, a alma permanece presa na ilusão do medo e da escassez. Mas quando nos entregamos, quando deixamos ir, nos abrimos para a abundância infinita que a vida oferece a cada momento. Nos tornamos canais dessa graça que cura, transforma e renova. Essa entrega também é uma forma de oração. Não a oração de pedir ou exigir, mas a oração de confiar e agradecer. Uma oração que não busca mudar a realidade, mas sim se alinhar a ela, reconhecendo que em cada experiência há um propósito divino, um aprendizado sagrado. Quando a entrega se torna o nosso modo de ser, cada momento se torna um ato sagrado,
Cada respiração, cada pensamento, cada encontro é um passo na dança divina. A vida deixa de ser uma batalha exaustiva e se torna uma sinfonia, onde a alma canta sua verdade com liberdade e alegria. Os grandes místicos e mestres ensinaram essa verdade com suas vidas. Eles mostraram que a maior força reside na humildade de desapegar, na coragem de confiar no desconhecido, na sabedoria de aceitar que não controlamos o vento, só podemos ajustar as velas. E nesse ajuste, nessa entrega consciente, encontramos o caminho para a paz interior. Entregar-se ao fluxo divino não significa desistir de nossos sonhos ou desejos, mas sim entregá-los com amor e sem apego. Trata-se de reconhecer que somos co-criadores com o universo, mas que a criação perfeita só se manifesta quando permitimos que a vontade divina guie nossas ações. Trata-se de confiar que o que abre caminho em nossas vidas é o que está em harmonia com o nosso ser mais profundo. Essa confiança abre o coração e dissolve a ansiedade. Ela nos liberta do peso da expectativa e do julgamento. Ela nos convida a viver o presente, conscientes de que cada passo é um milagre e uma bênção. E nessa consciência, a alma encontra seu lar. A serenidade que não depende de condições externas, mas da presença do amor que está sempre presente. A entrega nos ensina a amar sem posse, a agir sem egoísmo, a viver sem medo. Ela nos convida a nos livrar das correntes do passado, a perdoar incondicionalmente, a olhar para o futuro com esperança, mas sem ansiedade. É um chamado para viver a partir do coração, onde o tempo para e só o eterno agora permanece. Na entrega, também descobrimos a profunda interconexão com tudo o que existe. Percebemos que não somos ilhas isoladas, mas parte de uma vasta teia de vida e consciência. E essa compreensão nos enche de compaixão, porque vemos o sofrimento e a beleza em cada ser como reflexos da nossa própria alma. Assim, a entrega se torna uma porta de entrada para uma transformação radical. Porque, ao desapegar, não perdemos, ganhamos. Ganhamos liberdade, ganhamos paz, ganhamos a sabedoria que vem do silêncio e da humildade. E nessa sabedoria, encontramos a força para viver plenamente, sem resistência ou medo. O caminho da entrega é um caminho de amor. Amor por nós mesmos, pela vida e pelo divino. Amor que não pede nem exige, mas oferece e confia. Amor que entende que a verdadeira força reside na entrega, e que somente a partir dessa força podemos construir uma existência autêntica e plena. Que a rendição seja seu farol na noite escura, seu refúgio na tempestade, sua dança no rio da vida. Que você aprenda a se desapegar graciosamente, a confiar profundamente, a viver com o coração aberto. Pois na rendição está a chave que abre todas as portas, a chave que liberta o espírito e revela a essência eterna que somos. Capítulo 14. Orar sem cessar. A dança eterna da comunhão. Entre os sussurros da alma e as batidas do coração do cosmos, encontra-se uma verdade profunda e simples: orar sem cessar. Não é um mandamento limitador, nem um ritual que acorrenta, mas a revelação de um estado de ser em que toda a vida se torna oração. Um fluxo contínuo de presença e união com a fonte sagrada. Orar sem cessar não significa repetir palavras como um eco vazio, ou se recolher em espaços isolados. É muito mais do que isso. É habitar uma consciência elevada, um território onde cada pensamento, cada emoção, cada gesto é uma ponte para a divindade. É a mente desperta que nunca para, que permanece em contato com a fonte, não apenas nos momentos sagrados, mas no tecido diário da existência. Quando dizemos orar sem cessar, estamos falando de transformar a alma em um templo vivo, onde a vibração do espírito ressoa sem interrupção. Não é uma ação que se limita a uma rotina ou postura, mas um modo de ser que permeia tudo o que fazemos. Cada momento é uma oportunidade para alinhar nossa essência com a luz interior, para lembrar que somos fragmentos do mistério eterno, participantes de uma dança infinita. Essa verdade foi expressa com simplicidade e profundidade
quando Paulo convidou os primeiros discípulos a orar sem cessar. Ele não se referia a uma rotina mecânica, nem a uma súplica constante a um Deus distante. Em vez disso, apontava para o estado natural da alma desperta. Uma comunhão perpétua, um diálogo íntimo e ilimitado com a fonte de toda a existência. Orar sem cessar é, em essência, viver a partir da mente de Cristo. Aquela consciência pura, amorosa e plena, que não conhece medo nem separação. É pensar com Deus, sentir com Deus, agir a partir de uma inspiração que não vem do ego, mas do Espírito. É habitar uma frequência vibracional onde tudo se torna oração, desde um sorriso sincero até a decisão mais humilde. Este estado de comunhão rompe a separação ilusória que a mente comum cria. Não há mais distinção entre o sagrado e o profano, entre o tempo gasto orando e o tempo gasto fazendo coisas. Porque tudo, absolutamente tudo, é sagrado quando a consciência permanece ancorada na presença divina. Lavar louça, conversar com um estranho, resolver um problema. Cada ato diário é uma oportunidade para se expressar à luz do Espírito. A mente egóica, fragmentada e condicionada, luta para sustentar esse estado. Ela se cansa, se distrai e se dispersa. Mas a mente treinada em comunhão com o Espírito pode permanecer nessa vibração sem esforço, porque ela não depende da força de vontade, mas da entrega amorosa, da entrega confiante à corrente divina. Orar sem cessar é, portanto, um ato de entrega, Não se trata de forçar a conexão, mas sim de deixá-la habitar dentro de você, permitindo que a essência da sua alma se manifeste através de cada pensamento e ação. Aqueles que abraçaram o amor incondicional vivem em oração mesmo no mais profundo silêncio, porque a verdadeira oração não é uma série de palavras, mas um estado de ser, uma presença contínua. Jesus, o mestre da comunhão, mostrou-nos esta verdade com a sua vida. Ele não estava sempre ajoelhado, nem murmurava orações, mas a sua mente estava sempre em perfeita harmonia com o Pai. As suas palavras e ações surgiam dessa união constante, de uma consciência desperta que sabia que tudo já tinha sido realizado no plano invisível. Esta certeza interior refletia-se no seu corpo, no seu entorno, na profunda paz que irradiava. Esta oração incessante não é um ideal distante ou uma meta inatingível. É uma lembrança, um retorno à essência. Cada um de nós pode começar a vivê-la a partir de pequenos momentos, ao acordar, ao caminhar, ao respirar conscientemente. Lembrando que somos um com a fonte, que cada pensamento é um pensamento divino, que cada respiração é a respiração do universo. E quando a mente divaga, como inevitavelmente acontece, o convite é para retornar com ternura, com paciência, sem julgamento. A oração contínua não é um caminho reto, nem uma conquista imediata, mas um processo amoroso de recordação, de retorno ao lar repetidas vezes. Viver em oração incessante é descobrir que não há separação entre o divino e o humano, que somos fragmentos luminosos do mesmo fogo sagrado. É aprender a ver com os olhos da alma, a ouvir com as profundezas do coração, a agir com a clareza do espírito. É a eterna dança da comunhão, onde o eu se dissolve no nós, e o tempo se torna um instante infinito. Que esta verdade o oriente e o sustente. Que a oração constante seja o seu refúgio e o seu caminho, pois nela reside a própria essência da vida, a união sagrada com o mistério que tudo cria, sustenta e transforma. Capítulo 15. O silêncio que fala. A voz interior e a sabedoria da alma. Na vastidão do universo, onde as palavras se perdem no vento e o barulho do mundo tenta abafar toda a verdade, existe um silêncio profundo e vibrante. Um silêncio que não é ausência, mas presença. Um espaço sagrado onde a voz mais autêntica se manifesta, a voz da alma que sussurra o mistério da vida. Este silêncio interior é a morada da sabedoria eterna. Não vem do intelecto ou das emoções, mas daquela dimensão além do pensamento, onde reside a consciência pura.
aquela que não se identifica com a forma nem se apega às circunstâncias. Nesse silêncio, a mente se aquieta e a essência se revela, clara como uma fonte que nunca para de fluir. Vivemos em um mundo que teme o silêncio. Nós o preenchemos com palavras, imagens, sons, com medo de encarar aquele espaço vazio onde a verdade se revela nua. No entanto, é nesse aparente vazio que se encontra a plenitude, onde a alma reconhece sua própria luz. O silêncio é a linguagem do espírito, a oração sem palavras, o canal por onde flui a comunhão com o divino. Ouvir a sua voz interior exige coragem e entrega. Significa abrir mão do ruído externo, bem como do ruído interno, aquela tagarelice constante de dúvidas, medos e julgamentos que obscurecem a sua percepção. Significa aprender a ser como um lago calmo, que reflete as estrelas com perfeita clareza, apenas quando suas águas estão paradas. A voz da alma nem sempre se manifesta em palavras claras ou ideias precisas. Muitas vezes, ela se expressa em intuições, sentimentos profundos, vislumbres fugazes que iluminam o caminho. Saber distinguir essa voz exige prática, atenção e, acima de tudo, confiança. Essa sabedoria interior não julga nem impõe, apenas nos convida a seguir sua orientação com amor e paciência. Quando nos deixamos guiar por esse silêncio, quando fazemos da escuta um ato sagrado, começamos a viver em harmonia com o fluxo natural da vida. Os problemas não desaparecem, mas nossa relação com eles muda. A mente não busca mais controlar ou forçar, mas aprende a fluir com a corrente, reconhecendo que, no fundo, tudo é perfeito exatamente como é. Este silêncio é também o lugar onde nasce a verdadeira criatividade. A inspiração não vem de fora, nem do acúmulo de conhecimento, mas de uma conexão íntima com a fonte de todo o ser. Onde a mente se liberta de suas limitações, o espírito pode abrir suas asas e revelar novas possibilidades. No silêncio interior, encontramos as respostas para as perguntas que a mente não consegue responder. Não porque o silêncio as ignore, mas porque as transcende. É um conhecimento que não se reduz a conceitos, mas é vivido, sentido e incorporado em cada ação. Este capítulo é um convite a honrar esse silêncio, a torná-lo um aliado e um refúgio. A dedicar momentos todos os dias para silenciar o ruído, a voltar o olhar para dentro e a ouvir com o coração aberto. A confiar que nesse espaço sagrado reside a verdade que guia, cura e transforma. Lembre-se de que o silêncio não é um vazio a ser temido, mas um tesouro a ser descoberto. É a fonte de onde brotam a paz, a clareza e o amor incondicional. É o lar para o qual sempre podemos retornar, não importa o quanto tenhamos nos afastado. Que o silêncio te acompanhe em tua jornada, que sua voz te inspire e sua presença te sustente. Pois no silêncio está a voz de Deus, a voz do universo, a voz eterna que sussurra: Tu és amado, tu és um, tu és luz. Capítulo 16. Rendição absoluta. O poder de deixar ir e confiar. No profundo mistério da existência, um dos atos mais poderosos e transformadores é a entrega. Não a entrega nascida da resignação, do abandono ou da fraqueza, mas a entrega absoluta, aquela entrega voluntária que surge do coração quando a alma reconhece sua verdadeira natureza. Entregar-se é abrir mão do controle, depor as armas do ego e abrir-se ao fluxo infinito da vida com confiança completa e incondicional. Entregar-se não significa abrir mão da própria vontade, mas sim transcendê-la. É um ato de sabedoria que reconhece que, por mais que tentemos controlar o mundo externo ou os eventos ao nosso redor, a verdadeira liberdade só chega quando paramos de resistir e aceitamos a realidade como ela é. Entregar-se é abrir os braços para o universo e dizer: Estou aqui, pronto para receber tudo o que a vida tem para mim, mesmo o que eu não compreendo. Na entrega absoluta reside um poder misterioso, uma força invisível que transforma a luta em paz, a ansiedade em calma, a escuridão em luz.
Porque quando nos libertamos do desejo de controlar, permitimos que a vida flua em sua perfeita harmonia. É como um rio que não luta contra as rochas ou a correnteza, mas se adapta, se torna flexível e segue seu curso, gerando vida em seu rastro. A rendição também é um ato de profunda humildade, uma aceitação sincera de que não somos o centro absoluto do universo, mas sim uma expressão do todo. Reconhecer nossa pequenez nos abre para a grandeza, nos conecta à sabedoria universal e nos torna participantes de um plano muito maior do que nossa limitada compreensão. No entanto, render-se não é fácil para a mente humana, acostumada à segurança e ao controle. O ego resiste ferozmente, temendo a perda do poder e da identidade que construiu. Portanto, entregar-se também é um ato de coragem. A coragem de confiar além das aparências, além do medo e da dúvida. É o salto no vazio com a certeza de que o chão resistirá, mesmo que não possamos vê-lo. Essa entrega, quando autêntica, não nos torna passivos ou indiferentes. Pelo contrário, nos torna mais vivos, mais conscientes e mais presentes. Ela nos liberta do cansaço da luta constante e nos abre para uma ação inspirada e fluida, alinhada à vontade do Espírito. É uma entrega que nos inspira a viver com amor e sabedoria, em vez de medo e resistência. A rendição também é uma forma de oração silenciosa, um diálogo profundo com o divino que dispensa palavras. É a atitude de abertura e receptividade onde a vida pode manifestar seu mistério. Neste espaço sagrado, a transformação não ocorre pelo esforço, mas pela graça, pela magia de uma energia superior que guia, sustenta e renova. Muitas vezes, o caminho para a entrega começa com o reconhecimento dos limites, da finitude humana. Significa aceitar que não podemos controlar tudo, que a vida é um fluxo que flui através de nós e que, em vez de resistir a ela, podemos aprender a navegar em suas águas. Esse reconhecimento não é derrota, mas sabedoria. É o despertar para uma realidade mais profunda, onde a força reside na flexibilidade, na adaptação, no amor que tudo abrange. Na entrega, também encontramos uma paz que independe de circunstâncias externas. Porque quando confiamos plenamente, não estamos mais presos a resultados ou expectativas. Libertamo-nos da ansiedade do futuro e do fardo do passado, e aprendemos a viver o presente com plenitude e serenidade. Essa paz é a verdadeira liberdade, que transforma cada momento em uma dádiva sagrada. Desapegar não significa esquecer ou negar, mas sim integrar. É um processo de transformação em que abrimos mão do que não nos serve mais para dar espaço ao novo, ao inesperado, ao milagroso. A entrega é como a queda das folhas no outono, um ato necessário para que a árvore se renove e floresça novamente na primavera. Portanto, a entrega também é uma dança com a vida, um movimento constante entre o desapego e o recebimento. É o equilíbrio sutil entre ação e confiança, entre fazer e ser. É aprender a fluir com o ritmo do universo, a sincronizar nossa vontade com a sabedoria que tudo governa. O mestre interior nos sussurra que a entrega não é um ponto final, mas uma jornada contínua. A cada dia, a cada momento, podemos escolher nos desapegar do que nos prende, do que nos limita. Podemos aprender a confiar mais profundamente, a abrir nossos corações com mais coragem e a caminhar com a certeza de que somos sustentados por uma força invisível e amorosa. Essa entrega nos leva à humildade sagrada, à profunda compreensão de que somos co-criadores com o universo, mas não seus mestres absolutos. Ela nos convida a participar da dança da vida com respeito, amor e gratidão, reconhecendo que cada experiência, cada desafio, cada alegria é uma expressão da divindade em movimento. O poder da entrega absoluta é libertador e curativo. Ele nos liberta do fardo da resistência e abre o caminho para a plena realização. Curar é abrir mão das feridas do passado, abandonar julgamentos e expectativas para abraçar a verdade do nosso ser essencial, aquela essência que é luz, amor e unidade. No silêncio da entrega, encontramos a voz do Espírito, aquela voz ouvida não com os ouvidos,
mas com o coração. Essa voz nos guia em direção à verdade mais profunda e nos sustenta em momentos de escuridão. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que somos parte de um todo que nos ama e nos protege. Ao praticar a entrega absoluta, começamos a viver em um estado de graça, onde cada passo é uma expressão da divindade. A vida se torna um ato sagrado, uma manifestação contínua do amor e da luz que habitam dentro de nós e em tudo ao nosso redor. Que este capítulo seja um chamado à entrega sincera, à confiança profunda e à abertura total. Que aprendamos a nos desapegar com amor, a confiar sem reservas e a caminhar de coração aberto, sabendo que na entrega reside a verdadeira liberdade, a paz que transcende todo o entendimento e a conexão viva com o mistério eterno que somos. Lembre-se sempre de que a entrega não é um ato de fraqueza, mas a mais pura manifestação de força espiritual. É o sublime ato de desapegar para receber, de morrer para renascer, de desapegar para voar. Capítulo 17. O silêncio interior, o templo sagrado da alma. Na vastidão do ruído que envolve o nosso dia a dia, o silêncio apresenta-se como um santuário esquecido, um templo sagrado à espera de ser descoberto e habitado. Não é apenas o silêncio exterior, a ausência de sons no mundo físico, mas o silêncio interior, aquele espaço profundo e sereno onde a mente se aquieta, o coração se abre e a alma se encontra. O silêncio é a porta que conduz à verdadeira sabedoria, que não se aprende em livros, nem se explica em palavras, mas se revela na experiência direta, na presença absoluta. Nesse silêncio, a alma descansa da ansiedade, do ruído mental, da constante atividade do pensamento. Ali, nesse refúgio íntimo, a vida fala com sua voz mais autêntica e profunda. Para muitos, o silêncio pode parecer vazio, ou até mesmo perturbador, porque em nossa cultura perdemos o hábito de ouvir sem interrupção, de estar livre de distrações. Mas o silêncio não é vazio, é plenitude. É a pulsação sutil do universo que ressoa nas profundezas do nosso ser. É a linguagem sem palavras da existência, o sussurro divino que nos convida a lembrar quem somos. Entrar em silêncio interior é um ato de coragem. Exige afastar-se das distrações, interromper a corrida frenética dos pensamentos e permitir que a alma se expresse sem interferências. É como mergulhar em um oceano de calmaria, onde todas as tensões se dissolvem e a clareza emerge como um farol na escuridão. Este silêncio sagrado não é uma fuga ou uma negação da vida, muito pelo contrário. Deste espaço interior, vemos a vida com novos olhos, com uma visão clara e profunda que transcende as aparências. No silêncio, a dualidade se dissolve e a unidade se revela. Sentimos a conexão inseparável com o todo, a harmonia que sustenta cada momento. O silêncio também é o lugar onde nasce a verdadeira criatividade. Quando o ruído se dissipa, a centelha divina pode brilhar intensamente, iluminando o caminho da alma. É nesse espaço que as intuições emergem, onde a inspiração chega como uma brisa suave que guia nossas decisões e transforma nossas vidas. Mas o silêncio não é apenas uma experiência individual. É uma ponte para a comunhão com o divino, um canal através do qual a graça flui e nos renova. No silêncio, a oração se torna presença, e a presença se torna oração. Não se trata de pedir ou buscar respostas, mas de ser humilde e aberto, permitindo que o Espírito se manifeste sem interferências. Muitas tradições espirituais reconhecem o poder do silêncio como meio para a iluminação. O silêncio é a linguagem do coração, o espaço sagrado onde a verdade está além das palavras e dos conceitos. É o lugar onde a alma pode ouvir a melodia eterna que a guia em direção à plenitude. No entanto, o silêncio também é um desafio. A mente, condicionada à atividade constante, pode resistir, temer o encontro consigo mesma ou buscar preencher o vazio com pensamentos e preocupações. Mas cada vez que escolhemos o silêncio, cada vez que nos livramos da distração e da inquietação, damos um passo em direção à liberdade. Cultivar o silêncio interior é como treinar um músculo espiritual. Requer prática, paciência e amor.
Não se trata de forçar a mente, mas sim de convidá-la a descansar, criando espaços durante o dia para a quietude, a contemplação e o simples ser. Nesse espaço, a verdadeira natureza do ser se revela. Tranquila, luminosa, imutável. O silêncio também cura. Em sua quietude, as feridas da alma podem se dissolver, os medos podem ser apaziguados, e a paz pode ser restaurada. É o bálsamo invisível que regenera a vida, que nos sustenta quando tudo parece desmoronar, que nos lembra que somos mais do que nossas circunstâncias e pensamentos. Por meio do silêncio, aprendemos a ouvir não apenas o mundo exterior, mas também a voz interior do espírito. Essa voz é sábia, amorosa, onipresente, embora frequentemente silenciada pelo ruído mental. Ouvi-la é como abrir um canal direto para a sabedoria universal, para o amor incondicional que a tudo sustenta. O silêncio nos convida a viver a partir do ser, não do fazer, a abrir mão da necessidade de controlar, de analisar, de antecipar. Ele nos convida a confiar, a descansar no fluxo da vida, a nos entregarmos com humildade e gratidão. É a porta de entrada para uma existência mais plena, autêntica e conectada. No silêncio, a percepção muda. Não vemos mais a vida como uma série de obstáculos ou problemas, mas como um mistério sagrado em constante revelação. Cada momento se torna uma dádiva, cada experiência uma lição, cada encontro uma oportunidade para despertar. Este silêncio interior é o próprio cerne da espiritualidade, o lugar onde a alma encontra sua fonte. Ali, a dualidade se dissolve, o ego se dissolve e a unidade se manifesta em toda a sua glória. É a experiência direta do amor abrangente, que não exclui nem julga, que simplesmente é. Para alcançar esse silêncio, precisamos aprender a nos livrar do ruído, a nos desapegar dos pensamentos que nos aprisionam na ilusão. É um processo de despojamento, um caminho de humildade, onde aprendemos que não somos nossos pensamentos ou emoções, mas a testemunha silenciosa que os observa. Na prática diária, o silêncio pode ser cultivado em pequenos momentos, na respiração consciente, na pausa antes de falar, na contemplação da natureza, na escuta profunda. Cada momento de silêncio é uma semente que cresce e floresce, transformando nossas vidas de dentro para fora. O silêncio também é um ato de amor. Amor por nós mesmos, pelos outros e pela vida. Porque, ao ficarmos em silêncio, nos tornamos mais presentes, mais compassivos, mais conscientes da interconexão que une todos os seres. No silêncio, o julgamento se dissolve e nasce a compreensão profunda. Por fim, o silêncio interior nos convida a recordar nossa essência divina, aquele núcleo luminoso que sempre esteve ali, intacto, imutável, eterno. Ele nos conecta à própria fonte da vida e nos lembra que somos luz, amor e unidade em meio à aparente diversidade. Que este capítulo seja um convite para entrar no silêncio, para descobrir aquele templo sagrado dentro de você, onde a vida se renova e a paz reside. Que você aprenda a amar o silêncio, a honrá-lo e a viver a partir de suas profundezas. Pois no silêncio reside a sabedoria, a força e a realização que a alma anseia. Lembre-se de que o silêncio não é ausência, mas presença plena. Não é vazio, mas plenitude infinita. É o espaço onde Deus, o universo, o amor e o ser falam sem palavras e nos convidam a despertar para a verdade mais profunda, a de que somos um com tudo e que nessa unidade reside a verdadeira liberdade. Capítulo 18. Rendição. O ato supremo da liberdade. Na vasta arena da vida, a entrega surge como um mistério profundo e radical, um paradoxo que desafia a lógica comum e se revela como o ato supremo de liberdade. Entregar-se não é renunciar ou render-se à força dos eventos externos. É, na verdade, o abandono consciente da resistência interior, a entrega do ego para permitir que a alma se eleve e se funda com a vontade divina. Muitas vezes confundimos rendição com derrota, passividade ou resignação. Mas a verdadeira rendição
é um ato de coragem sublime, uma declaração de confiança absoluta no fluxo da existência. É um salto para o desconhecido, uma abertura total ao mistério que sustenta a vida a cada momento. Entregar-se significa abrir mão do controle, abandonar a ilusão de que podemos controlar todos os aspectos da nossa realidade. Significa compreender que a vida é um rio que flui além da nossa vontade, e que resistir a essa corrente só gera sofrimento e confusão. Entregar-se, portanto, é um ato de sabedoria, humildade e amor por si mesmo e por todos. Quando nos entregamos, permitimos que a graça atue em nós e através de nós. Paramos de lutar contra as circunstâncias e nos alinhamos com a energia que sustenta o cosmos. Nesse ato, abre-se um espaço sagrado onde a transformação pode ocorrer, onde a paz profunda pode se aninhar e onde a criatividade divina pode se expressar sem impedimentos. A rendição não é um abandono passivo, mas uma participação ativa na dança da vida. É um movimento que surge do centro do ser, da consciência que sabe que não é a mestra da vida, mas sim sua guardiã e receptora. É a confiança de que, além das aparências e dificuldades, tudo conspira para o crescimento e a evolução da alma. Essa entrega não é uma renúncia à ação, mas a própria ação vinda de um lugar diferente. Quando o ego se rende, a ação se torna uma expressão espontânea de amor e sabedoria interior. Não é uma ação baseada no medo, na ansiedade ou no desejo de controle, mas uma ação que nasce de uma profunda conexão com o espírito. A rendição também envolve aceitar nossa vulnerabilidade. Reconhecer que somos seres limitados e frágeis, mas que nessa fragilidade reside nossa verdadeira força. Porque a força que emerge da rendição não vem do ego, mas do espírito, uma força que nos sustenta mesmo em meio às tempestades e que não se quebra diante da adversidade. Na entrega, aprendemos a ouvir o sussurro da vida, a discernir a voz silenciosa que guia nossos passos. Não é a voz do ego, que grita e exige, mas a voz da alma, que sussurra com paciência e amor. Essa voz é aquela que nos convida a confiar, a deixar ir, a abrir mão do que não nos serve mais e a nos abrir para a plenitude que está além da compreensão racional. A rendição também é um ato de perdão, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Quando nos entregamos, liberamos o peso do ressentimento, da culpa e da mágoa que nos mantém presos ao passado. O perdão é o afrouxamento das correntes que prendem a alma, e nessa libertação, abre-se um espaço para a alegria, a compaixão e a paz. O processo de entrega nem sempre é fácil ou imediato. Muitas vezes, o ego resiste com todas as suas forças, temeroso de perder sua identidade e segurança. Mas a entrega é um caminho que se percorre passo a passo, com paciência, humildade e amor. Cada pequeno ato de entrega é uma vitória que aproxima a alma da sua essência mais pura e livre. Na história dos grandes mestres espirituais, a entrega aparece como tema central. Eles ensinavam que a verdadeira liberdade não se encontra na conquista ou na dominação, mas na entrega amorosa à vontade divina. Jesus, Buda, Lao Tse e muitos outros convidavam seus seguidores a abandonar o ego, a se render ao fluxo da vida e a confiar na sabedoria do universo. A rendição também é uma forma de superar o medo, que é a sombra que mais assola o ser humano. O medo nasce do apego e da identificação com o ego. Quando nos rendemos, o medo perde seu poder, pois não há mais resistência ou luta, mas sim aceitação e confiança. Nesse espaço, a paz pode emergir como um rio sereno que acalma as águas turbulentas da alma. Praticar a entrega é cultivar a fé na vida, em seu mistério e em sua bondade fundamental. É aprender a caminhar com humildade e gratidão, reconhecendo que somos parte de um todo imenso e sábio. A entrega abre o coração e dissolve as barreiras que nos separam da unidade essencial. Na entrega, cada experiência, seja prazerosa ou dolorosa, torna-se uma professora. Nada é desperdiçado ou em vão, porque tudo é alimento para a alma. A entrega transforma sofrimento em aprendizado, dificuldade em oportunidade, perda em ganho espiritual. Além disso, a rendição é um ato de amor para com o mundo.
Quando nos entregamos, paramos de lutar contra o que é e nos tornamos agentes de paz e harmonia. A rendição nos conecta com a força que sustenta a criação e nos permite agir a partir de um lugar de profunda compaixão e verdadeiro comprometimento. No nível mais profundo, a entrega é a experiência da alma retornando à sua origem, a fonte divina. É o reconhecimento de que não somos separados, de que somos parte de um todo inseparável e de que nessa união reside a liberdade suprema. A entrega, portanto, é o retorno ao lar, ao lugar sagrado onde a vida se manifesta em toda a sua plenitude e beleza. Para cultivar a entrega, é essencial desenvolver confiança e paciência. Entregar-se não significa desistir de sonhos ou desejos, mas sim aprender a abandonar o apego aos resultados e confiar que o que acontece é o que deve acontecer para o nosso bem maior. Significa deixar espaço para que a vida se desenrole em seu tempo e maneira perfeitos. Um exercício para cultivar a rendição é observar pensamentos e emoções sem se identificar com eles, permitindo que fluam sem resistência. Nessa observação serena, a mente começa a liberar o controle e o coração se abre para a aceitação. Aos poucos, essa atitude se torna um estado de ser que transforma a maneira como vivemos. A entrega também se manifesta na capacidade de aceitar a incerteza. Vivemos em um mundo onde a única constante é a mudança, e a entrega nos convida a abraçar essa realidade sem medo ou ansiedade. Por meio da entrega, aprendemos que na incerteza existe um potencial infinito e que a verdadeira segurança reside no espírito. Em última análise, a entrega é a expressão máxima do amor espiritual. É o ato de doar sem esperar nada em troca, de servir sem buscar reconhecimento, de viver em harmonia com a verdade profunda que habita nossos corações. A entrega nos liberta das correntes do ego e nos abre para a experiência da liberdade eterna. Que este capítulo seja um convite à entrega consciente, ao abandono da resistência e à abertura da alma ao mistério sagrado que sustenta a vida. Que você aprenda a confiar na sabedoria divina e a trilhar corajosamente o caminho da entrega, pois nesse ato reside a verdadeira liberdade, a paz profunda e a plenitude do ser. E é só por hoje. Mas se você acha que estamos apenas arranhando a superfície, não se preocupe. O primeiro link na descrição dá acesso a um conteúdo mais avançado que pode fazer uma grande diferença. Obrigado.